pessoal, você está no canal Professora Tereza Mendes Explica e na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre quadriláteros. Nossa, mas o que seria quadriláteros? Bom, eu já vou explicar, mas antes disso vou lembrar você de não se esquecer de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo novo. Se puder, compartilha também os nossos vídeos para que a gente possa continuar produzindo cada vez mais conteúdo. E se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode deixar nos comentários, tá bom? Então, bora lá falar de quadriláteros. O que é quadriláteros? Bom, nós já vimos lá na aula de polígonos. Se você perdeu a aula de polígonos, clica aqui, ó, você vai relembrar um pouquinho sobre isso, né? Falando que é sobre os polígonos. Quadrilátero nada mais é do que um polígono de 4 lados. Então essa é uma das características do quadrilátero, né? Então é um polígono de 4 lados. Nem sempre esses lados são iguais, certo? Mas existe uma característica que permanece aí, é a presença de duas diagonais, tá? Como assim? Duas diagonais. Eu só posso achar em qualquer quadrilátero duas diagonais. Diagonais é aquele ponto que é aquela reta que cruza de um lado a outro, né? Na diagonal, ó. Isso daqui é uma diagonal. Então eu só tenho essa diagonal e a outra oposta a ela. Então, em qualquer desenho, em qualquer polígono de 4 lados, ou seja, em qualquer quadrilátero, eu vou ter duas diagonais, né? E também, outra coisa muito importante, que é a soma dos seus ângulos internos. Então, para quem não lembra, ó, isso daqui é a diagonal. E, no caso, a soma dos seus ângulos internos, tá? Ângulos internos são aqueles ângulos que ficam do lado de dentro, tá? Ângulo interno. Essa soma sempre vai dar 360 graus. Então, isso é um ponto muito importante. Então, se a gente parar para analisar, quais são os elementos, então, de um quadrilátero, né? Primeira coisa que a gente vai analisar aí no nosso quadrilátero são os segmentos de reta que formam ele, ou seja, os lados, né? Isso daqui é um lado, tá? Então, sempre terão 4 lados, certo? Outra coisa que sempre se observa em um quadrilátero, ou até mesmo como em um polígono, né? São os vértices, tá? Lembrando, para quem não recorda, vértice é o ponto que liga um lado ao outro, tá? E os ângulos internos, como nós falamos aqui, né, que sempre está relacionado com a soma deles, dá no valor de 360 graus. Também se estuda os ângulos externos, tá? Que é aquele ângulo que fica do lado de fora. Mas, como o nosso foco aí é ensino fundamental, 6º ano, então eu não vou abordar a fala dos ângulos externos, tá bom? Então, sempre analisando aí esses pontos para poder classificar esses quadriláteros. Os quadriláteros, eles na maioria das vezes são classificados de acordo, analisando os seus lados, certo? A posição com qual eles ficam, né? Então, isso é muito importante. Falando nessa classificação, né? Vamos falar aqui um pouquinho sobre essa classificação. Nós temos aí o que nós chamamos de paralelogramo, né? Os paralelogramos, né? Eles possuem lados paralelos opostos, tá? Então, ó, se você analisar, eu tenho aqui este lado que é igual a este lado, certo? E este lado que é igual a este, ó. Então eles são, a sua igualdade é oposta, tá? Então isso caracteriza aí um paralelogramo, tá?
um retângulo, né? Retângulo nós temos aí duas retas maiores e duas retas menores, tá? Então, o retângulo nada mais é que um paralelogramo, tá? Porque os seus lados são opostos, certo? Só que o retângulo, tá? Os seus ângulos internos sempre vão dar 90 graus, tá? O ângulo interno sempre vai ser 90 graus. E o paralelogramo, né? Nós vamos ter aí sempre dois ângulos que são maiores que 90 e dois ângulos menores que 90, tá? Então aqui nós temos dois tipos de ângulos. Quando a gente fala de ângulos, a gente está falando de ângulos internos, tá bom? Então, essa é a característica aí. Um retângulo é um paralelogramo, tá bom? Só que com o ângulo reto. Por isso que se chama retângulo, tá? O reto aí vem do ângulo reto, tá bom? Nós temos aí também o losango. O losango, ele tem as suas diagonais são perpendiculares. Nossa, tá ficando mais complicado isso. Não, não, não. De forma alguma. Olha lá. As suas diagonais são perpendiculares, né? Lembra das retas lá que a gente falou? Retas perpendiculares, retas concorrentes. Então, ela é perpendicular, porque no meio dela, no cruzamento, forma um ângulo de 90 graus. Tá bom? Então, eu tenho 4 lados iguais, onde as suas diagonais são paralelas. Então, vou colocar aqui diagonais paralelas. Perdão, perpendiculares. Olha aí, a gente fala uma coisa e pensa outra, né? Então, são diagonais perpendiculares, onde faz o ângulo de 90 graus, tá bom? Então, vamos lá. O quadrado, que todo mundo conhece, né? Eu tenho aí os 4 lados iguais, tá? Então, veja lá. Todo quadrado, tá? Ele vai ter os 4 lados exatamente iguais, tá? Então o losango também tem os 4 lados iguais, né? Só que o quadrado tem o quê? O ângulo reto. Então a sua composição é de ângulo reto, tá? Então é bom sempre lembrar aí, tá? Então eu vou colocar assim aqui, ó. Lados iguais e ângulo reto. Isso é o que diferencia do retângulo, né? Porque o retângulo tem 2 lados maiores e 2 lados menores, tá? Mesmo formando o ângulo de 90 graus em todos, né? Eu tenho essa diferença entre o retângulo e o quadrado. Lembrando que o retângulo também pode ser chamado de paralelepípedo, tá bom? Olha lá. E por último nós temos aí o trapézio, né? O trapézio é aquele que a gente chama de diferentão, né? Ele é o diferentão de todos, tá? Então ele possui as mesmas propriedades dos quadriláteros, mas eles não são um paralelogramo, né? Possui os 4 lados aí, só que 2 lados são iguais, tá? Ó, apenas 2 lados são iguais, tá bom? Depois eu tenho um maior e o outro menor, certo? Então aqui eu tenho 2 lados iguais. E os seus ângulos nunca são de 90 graus, tá? Nunca vão ser ângulos de 90 graus no trapézio. Eu tenho ângulos aí agudos e obtusos, tá? Então, ângulo agudo e obtuso, mas não forma ângulo de 90 graus, tá bom? Bom,
Essa foi a aula de quadriláteros. Se você perdeu a aula de triângulos, clica aqui no card, ó, dá uma relembrada também, que é um dos polígonos que gera aí uma classificação e tudo mais. Então clica no card aí e não esqueça de conferir também essa aula, tá bom? Por hoje é só. Qualquer dúvida, deixe nos comentários, hein? E até a próxima!